Lúcifer, então, chegou ao auge da sua rebelião. Esse auge da rebelião é representado pelas 8 galerias. Lembra que ele foi subindo? Na medida que ele subia, ele ia declarando, ensaiando o seu monte, até que ele alcança, como diz aqui na página 106, aí no segundo parágrafo, bem no meiozinho, diz assim: quanto mais alto subia, mais sua voz ia ficando forte, até que atingiu o píncaro do palácio e da ideia. Perfeito? E no finalzinho, eu quero ler esse pedacinho antes aqui. Seus ouvidos, último parágrafo 106, traídos pela sinfonia que de suas vestes ressoava, fizeram-no olhar para si. Defronte a um espelho de esmeralda, notou-se naquele dia, pela primeira vez, e atentou para a sua formosura. E indagando ao espelho, perguntou-lhe: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E o seu coração, depois de ter concebido, deu à luz ao pecado, que refletido no espelho lhe respondeu. Então a figura do espelho fica muito clara aqui, que é a reprodução de si mesmo, é a multiplicação de si mesmo. Agora, quando ele se põe diante do espelho, ele se vê. É aquele espírito narcisista, de ver a si mesmo e de se achar belo, e de agora ter um argumento: ora, há alguém mais belo, mais formoso do que eu? Já para que ele justifique o fato da sua rebelião, de não aceitar que outro seja criado a quem ele deva servir. E aí no espelho, a sua própria projeção, portanto, a sua própria consciência caída, é que lhe responde. Ou seja, é ele mesmo falando consigo mesmo e explicando e justificando para si mesmo. O espelho aqui é apenas uma figura para representar esse desdobramento do ser. Aí, como diz o espelho, respondeu, né? Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Todos têm inveja de ti. Agora levanta-te, sobe acima de todas as estrelas, estabeleça o teu trono nas extremidades do norte e serás semelhante ao Altíssimo. Não ser-lhe-ás mais submisso, nem dele precisarás. Terás o teu próprio reino, e a ti pertencerá o poder e a glória para sempre. Que é o finalzinho da oração do Pai Nosso, né? Ou seja, logo aqui você percebe que a oração do Pai Nosso, que é a oração do reino, é uma oração que procura, desde a primeira frase, santificado seja o teu nome, procura resgatar de volta. Lógico, né? Se resgatar só pode ser de volta. Mas resgatar a santidade de Deus, o nome de Deus que fora profanado. Por isso que no final, quando Jesus ensina na sua oração, ele fala: mas livrai-nos do mal. Por quê? Teu é o reino. Então este mal a que nós devemos ser livrados, livrai-nos do mal, não é qualquer mal, não é qualquer pecado, mas é um mal com M maiúsculo. É o mal definido, que é esse espírito decaído de Lúcifer, é esse espírito de Satã, esse espírito chamado pecado, com P maiúsculo, esse espírito chamado ego. É esse mal que na oração diz: mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino. Então esse mal queria tomar o reino. Teu é o poder, porque esse mal quis tomar o poder. Tua é a glória, porque esse mal quis tomar a glória para sempre. Então essa oração do Pai Nosso é o homem dizendo: Senhor, eu preciso estar completamente em unidade com a mente divina, com os propósitos divinos. Essa oração é uma oração de salvação. Orar o Pai Nosso não é uma mera reza de ficar repetindo e reproduzindo qualquer coisa decorada, mas é ter uma consciência de todos os fatores cósmicos que atingiram o homem na sua queda, e que atingiram o diabo, o Lúcifer, no início da sua queda. Então é uma oração de resgate, de restauração, de salvação, de uma condição caída para uma condição de salvação.
Por isso o capítulo 16. Satã, o pecado e o ego. E aqui eu preciso que vocês fiquem bastante atentos, porque é extremamente importante esse capítulo. 16, Satã, o pecado e o ego. Eu quero que os irmãos percebam o que é Satã. Aqui a gente fala Satanás, né? Mas no hebraico se fala Satã. O pecado, P maiúsculo, e o ego. Perfeito? Vamos à leitura então? Vamos lá. No espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído. Alter ego significa outro ego. Isso levando em conta que o ser, por ser pessoal, ele tem um ego. O ego enquanto o eu que me faz indivíduo, que me separa do tu. Então isso é mais do que natural. O eu e o tu é natural. Agora o ego aqui, que é o alter ego, que é aquilo que é condenado pela Escritura, ou por Deus, é esse outro eu que agora procurará me governar a partir do espírito de rebelião. No espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído. 2 pontos. Um réptil que, serpenteando, destilava veneno de suas mandíbulas. Gente do céu. O querubim, ele era querubim, um anjo. Posto diante do espelho, projetou-se o que no espelho? Um réptil. Então, lógico que isso é toda uma linguagem metafórica, pedagógica. Mas para os irmãos entenderem a perversidade desse ego. Então, não é certo que deveria, uma vez que o querubim se pôs diante do espelho, apareceu o querubim? Querubim não. Só que aquilo que se reflete no espelho, agora é um réptil. É o símbolo que a Escritura vai usar desde Gênesis 3 até Apocalipse, né? Para se referir a Satã, esse espírito que consumado de rebelião. Então, no espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído, um réptil que, serpenteando, destilava veneno de suas mandíbulas. Com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente apresentar-se de um ou de outro modo. Eis aí o pecado e as vestes de hipocrisia com as quais o pecado se encobre. E aqui foi feito propositadamente uma relação. Não sei se eu vou encontrar agora, mas os irmãos, deixa eu ver se os irmãos se lembram. Deixa me ver. Nas palavras, eu tinha até encontrado essa parte. Deixa me ver aqui, qual é a parte. Tinha que ter anotado. É na fala de Drusos. Achei. Vamos comparar esse trechinho final. Eis aí o pecado e as vestes de hipocrisia com as quais o pecado se encobre. Ou melhor, um pouquinho antes. Com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente apresentar-se de um ou de outro modo. Agora veja a página 86. Abre na página 86, por favor. Tá, fica à vontade. Pessoal, abriu também? Página 86? Aí, no final do primeiro parágrafo, quando diz assim, deixa eu voltar um pouquinho. Tens um Deus fraco. Quem encontrou? Todos encontraram? Página 86, um pouquinho, quase na metade, no meio do parágrafo. Tens um Deus fraco. Encontraram? Perfeito. Então vamos comparar esse trechinho que vamos ler aqui com a questão lá do espelho, tá? Tens um Deus fraco e dissimulado, são palavras de Drusos, que oculta as brechas de seu caráter com fingidas vestes de bondade. A violência contra um inocente, violência essa que procura se justificar em nome do amor. Assim, esse amor se manifesta como um não amor, e a violência, fortalecendo-se ainda mais, pode agora agir em nome próprio ou em nome de Deus. A violência está chancelada com o sinete da verdade. Ou seja, veja que aqui diz que a violência pode agir
de um modo, em nome próprio, com o nome de violência, ou pode agir com uma veste falsa de amor, em nome do amor, embora seja sempre o quê? Violência. Vocês entendem isso ou não? Todos entendem? A violência pode chegar e agir em nome da própria violência, portanto todos saberão que é violência, ou poderá, em nome de Deus, em nome do amor, agir com violência, porém oculta, por detrás de uma veste. Quando Satã se tornou Satã, quando nasceu esse ego maligno, esse Satã, no espelho projetado, é dito que, com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente, página 107, apresentar-se de um ou de outro modo. Ele pode apresentar-se como querubim, sendo mau. Anjo de luz, disfarçado. Sim ou não? Ou pode apresentar-se como Satã. Ele pode agir de um modo ou de outro. Ele se apresenta de um modo ou de outro. De toda sorte, quando ele se apresenta como Satã, ou como serpente, aqueles para quem ele assim se manifestar, saberá que ele é serpente. Outras vezes ele vai se ocultar, sendo serpente, por detrás das vestes de querubim, e vão achar que ele é um anjo de luz, quando na verdade é um anjo das trevas. Essa foi a relação que eu fiz, tá bom? Continuando na página 107. Assim entrou o mal no universo. Atenção para a enumeração. Queridos, eu tenho que chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Eu pensei muito quando eu escrevi essa parte do livro, para tentar definir o que é o pecado. Ou, sobretudo, a gênese do pecado. Como que ele nasceu enquanto germe e como ele chegou a uma consumação de produzir frutos. Eu falo isso porque o grande problema, ou um dos grandes problemas do cristianismo, sobretudo desses últimos movimentos, protestantismo ou reforma, com as suas igrejas históricas, tanto as igrejas de movimentos escatológicos, ou como o movimento pentecostal e neopentecostal, um dos grandes problemas dessa teologia, ou dessas teologias, é que eles não conseguiram ver, ou fingiram não ver, o que é o pecado na Bíblia. E aí você complica, porque se você não sabe, ou finge não saber, o que é o pecado segundo a Bíblia, quando te perguntarem sobre o pecado, o que você vai responder? Se você não sabe, ou finge não saber, e alguém te perguntar, você tem que dar uma resposta, não tem? O líder não tem que apresentar o pecado para as pessoas. Foi aí então que foi criada uma espécie de pecado que não tem nada a ver com pecado absolutamente. Que não é pecado. Mas aí você pega o pecado e você esconde das pessoas, ou ele está escondido para você, e você, em busca então em conhecer o pecado para dele se livrar, cria um tanto de supostos pecados, pseudos pecados, uma lista enorme de pecados, para que você tenha ou transmita a sensação de que por se livrar de tais pecados, você estaria agradando a Deus. Isso é uma estratégia do diabo, da serpente, porque enquanto ele conseguir fazer você viver mergulhado no pecado, sem considerá-lo pecado, e se livrar de um tanto de coisas que não tem nada a ver com nada, mas você achar que está livre do pecado, você está no engano. Então, a serpente, ela quer exatamente isso. Que você viva no pecado, sem saber que está no pecado. Mas para isso ele vai ter que te enganar com os falsos pecados. Foi o que nós falamos domingo aqui, quando pregamos e demonstramos a relação entre a festa de casamento em Caná da Galileia e a profanação do templo em Jerusalém. Ou seja, a festa em Caná da Galileia, ela é um pecado para o cristianismo, dos protestantes para cá. A festa de Caná da Galileia. Se você apertar um pastor pentecostal, mas saber apertar de maneira verdadeira mesmo. Só que você não pode chegar com o intuito de apertar, ou melhor, demonstrando que você tem tal intuito, né?
Você tem que chegar devagarzinho, igual mineiro, comendo pelas beiradinhas, até você chegar no ponto fundamental. A coisa mais simples é perguntar para um pastor pentecostal se é pecado beber, e beber muito. Qual é a resposta que ele vai te dar? Mas não é beber, é pecado beber e beber muito. Tem que ter esse muito, porque é aí onde você vai dar o golpe fatal no engano dele. Por que isso? Pastor, mas não é não? Se fosse pecado beber e beber muito, Jesus não teria dado, no mínimo, 600 litros de vinho numa festa que não deveria ter 100 pessoas. Não, vinho sempre foi vinho. O primeiro que fez vinho na Bíblia foi Noé. Ficou tão bêbado que ficou pelado. Agora, aí eles vão dizer que não, que é suco de uva. Aí, então, se quando eu encontrar vinho na Bíblia é suco de uva, tudo bem. Eu vou para Efésios 5,18, e lá vai dizer, não vos embriagueis de vinho, no qual há dissolução. Aí eu vou interpretar, não vos embriagueis com suco de uva. O que não dá certo. Não, aqui é vinho. Então você é o doutor, né? Que vai definir quando é vinho e quando não é vinho. Onde já se viu fazer festa de casamento 7 dias tomando suco de uva? Só dá diarreia. Não, você toma só pega um garrafão de 5 litros de vinho, de suco de uva, e bebe para você ver como se beber esse vinho. Dá uma dor de barriga em você, desinteria, só isso. Sem dúvida. De todo modo, Jesus, ele transformou água em vinho e não em suco de uva, e foram 6 tonéis, como cada uma cabia 3 a 4 metretas. Vou ficar só com 3 metretas, sem levar em conta a quarta, né? Se cada metreta equivale ali entre 80 e 120, entre 40 a 50 litros, 3 metretas eu vou colocar numa média de 100 litros. Nem 80, nem 120. Perfeito? Não sei. Boa pergunta. Vocês me dão uma pausa aqui? Bom, muito bom. Por isso que eu trago minha Bíblia sempre. Amados, procurem me entender. O alcoolismo, eu vou ler na Bíblia, tá? Mas vou trazer a explicação primeiro. O alcoolismo, esse é um problema social. É um problema de saúde pública no Brasil. Isso em razão da nossa história. Então, quantas pessoas não foram alcoólatras? Meu avô era alcoólatra. Meu pai, graças a Deus, nunca foi alcoólatra. Mas meu avô era. Um prejuízo muito grande para a família. Quantas pessoas não tiveram pais, padrastos, mães, filhos alcoólatras? E que, eventualmente, muitos morreram. O marido da irmã Vera, da nossa igreja aqui, ela morreu porque não largou a bebida. E ele tinha diabetes, então arrebentou meio mundo. Ela perdeu ele e ele perdeu a vida por causa da bebida. Isso é uma coisa muito complicada. Então, eu reconheço que a bebida, no grau, no nível do alcoolismo, isso é um problema. Como é o cigarro. Vocês sabiam que o cigarro faz muito mais mal à saúde de uma pessoa do que a própria maconha? Vocês sabiam disso? Então daí vocês tiram. Só que nós estigmatizamos as coisas. A maconha, ela é muito mais perversa do que o cigarro. Ou não é? Mas isso não é verdadeiro do ponto de vista científico. Mas nós damos uma chancela e ponto final. Eu não estou justificando a maconha, nem o tabaco, nem o álcool. Não é isso. Eu só gosto de pensar as coisas. Por exemplo, o que é mais perverso? Vinho ou cerveja? Aos olhos nossos, cerveja. Agora, por qual motivo?
Simples. De onde vem a cerveja? Da cevada. Não é cevada? Deus que fez? De onde vem o vinho? Não é da uva? Deus que fez? Até aqui está empate. Sim ou não? Segue. Qual é o processo de produção do vinho? Não é a fermentação? E o processo da cerveja? Não é a fermentação? Então, está tudo igual. Até agora, eu não vejo por que tem um mais perverso que o outro. Não entendo. Se você seguir e chegar no grau do teor alcoólico de um e de outro, você vai ver que a cerveja, pelo menos as tradicionais, elas possuem 4,5, 4,6 de teor alcoólico, enquanto um vinho de baixo teor alcoólico tem 8, 9, 10, 11, 12. Você pega um vinho do Porto, tem 19% teor alcoólico. Qual que é mais perverso do ponto de vista alcoólico? Mas por que nós dizemos que é a cerveja? Hã? Mas sim, mas eu não posso tratar do ponto de vista das pessoas, mas do que é a essência de um e de outro. Por exemplo, se você visse, não vou nem me falar de mim, porque vocês podem até não voltar mais aqui, mas se vocês vissem o João Batista tomando um copo de vinho, vocês ficariam espantados um pouquinho, não? Estranho, João Batista, meio estranho. Mas se você ouvisse tomando uma latinha de cerveja, o escândalo era maior. Mas por qual motivo se a cerveja tem menos álcool, embriaga menos que o vinho? Isso é apenas uma prova de que nós temos dogmas que nunca foram questionados, que foram impostos por pessoas que tinham interesse na manipulação da sua vida particular. O Brasil vive um grande problema no mundo inteiro. O Brasil é uma nação extremamente problemática em todos os sentidos. Porque a igreja quer se intrometer na tua vida, o Estado quer se intrometer na tua vida, até o vizinho quer se intrometer na tua vida. Todo mundo quer cuidar da sua vida. O Estado não faz o que deveria fazer por você. Aquilo que não deveria fazer, ele se mete no meio. Você não pode. Por que eu não posso? Você não pode dirigir, tomar uma cerveja e dirigir. Não posso, não. Vão prender seu carro, você vai levar 3 mil de multa. É um problema para você. Se tomar uma cerveja latinha e sair daqui para sua casa de 100 metros. Se no meio dos 100 metros tiver uma polícia, está aqui, você sabe disso, é um problema danado. Você vai pagar 3 mil de multa, vai prender o carro, por causa de uma lata de cerveja. Isso é intromissão do Estado na vida da pessoa. Pastor, mas você concorda que a pessoa pode beber e dirigir? Eu concordo que deve haver leis duras para o assassino, seja com a faca, seja com um revólver, seja com um cabo de vassoura, seja com um carro, estando embriagado ou não. E, sobretudo, para quem se embriaga e sai dirigindo, está assumindo o risco de matar. E eu não acredito que se eu pagar 3 mil, paga a vida de uma pessoa. Então, o Estado não deve se intrometer. Vai para o Estado e nem para a vítima. Então, para mim, ninguém vai preso. E está aqui, a polícia está dizendo. Então, eu vejo isso como uma maneira de intromissão do Estado na vida particular do indivíduo, com fins de retirar. Gente, isso é opinião, tá? Nem é culto. E eu abri um parênteses aqui para emitir uma opinião para responder a um problema. Aí vai para a igreja, o pastor se intromete na sua vida, você não pode vestir essa roupa. Aí, você não pode beber essa bebida. Você não pode cantar essa música. Todo mundo quer mandar na gente. Eu acho isso um grande erro. Agora, existem problemas vinculados ao alcoolismo, como tem problemas vinculados ao tabagismo, como tem problemas gravíssimos, maior do que o alcoolismo, relacionado à dieta, à obesidade infantil, porque nossos filhos hoje só comem o que não presta, e é um caso de saúde pública, mas ninguém diz nada. Por quê? Porque já foi estigmatizado. Beber cerveja é pecado. Comer gordura e picanha gorda e encher o bucho de Coca-Cola não é pecado. Eu não entendo essas coisas. Mas eu vou responder a sua pergunta mais especificamente. Digamos, eu vou falar em tese, não vou responder por mim,
Vou criar uma tese e vou deixar a Bíblia responder. Digamos que beber ou consumir bebida alcoólica seja pecado. Perfeito? Digamos. Vamos ler um texto da Bíblia em Deuteronômio capítulo 14. Tem Bíblia? Não, não houve bem uma pergunta. A irmã apenas, eu falando da festa de Caná da Galileia, a nossa irmã perguntou se porventura não era pecado, né? Não, na Bíblia não tem essa palavra alcoólatra, não. Em nenhuma Bíblia vai constar a palavra alcoólatra. Fala sobre o beberrão, que está do lado do comelão. Não, mas do glutão, é que é beberrão e comilão. Jesus foi chamado de comilão, de glutão, de beberrão. Jesus foi chamado disso, inclusive. Mas deixa eu devagarzinho, eu vou demonstrar para os irmãos. Tá bom? Não quero incentivar. Não, mas, meu irmão, quanto mais a pergunta vem, melhor para o esclarecimento. Quem mata? Nós temos que saber, porque eu vejo uma contradição nesse argumento. O irmão está falando aqui que a letra mata, né? A letra cega mata. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Tá bom o assunto ou vocês querem ir para o livro? Tá bom? É esclarecedor? Ajuda? Tá bom, mas se todos estiverem de acordo, porque nós estamos tomando o tempo da leitura, mas tá bom, vamos. Nós não vamos morrer hoje, né? Primeiro em tese, né? Em tese, nós vamos dar questão que vem, né, Marcos? O irmão perguntou se, levantou a questão o argumento, a letra mata, a letra cega. Mas eu não entendo esse argumento. Me perdoe o seu nome, como é que é mesmo? Irmão Humberto. Porque, por exemplo, esse argumento ele é muito usado pelos pentecostais para se referir dizendo assim, não, vocês estudam muito, você tem que orar e clamar e jejuar, porque a letra mata, né? Primeiro que esse texto, que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, não se refere à leitura da Escritura, mas à letra da lei. Ou seja, qualquer tipo de mandamento escrito em tábuas de pedra ou num papel, qualquer ordenança que não esteja dentro de você, organicamente implantado, só traz morte, porque você não vai conseguir cumprir. Então o contexto não é esse. Mas, ainda que fosse, eu pergunto, por que quando um pentecostal ele quer provar o dízimo, ele vai para a letra? E ele quer provar o dom de língua, ele vai para a letra? Porque quando favorece a doutrina dele, ele vai querer, está aqui escrito, e bate daqui escrito a palavra. E quando ele não gosta muito do assunto, porque vai de encontro ao que ele pensa, ele fala que a letra mata. Você não acha que tem um problema aí, pessoal? Por que quando me favorece, está escrito? Quando não me favorece, a letra mata. Quer dizer que eu fujo da letra quando eu quero e me apego a ela quando eu quero. Nós temos que sondar e julgar isso aí. E para julgar isso, nós temos que ser bastante honestos com nós mesmos. Eu cheguei a um ponto da minha vida que ou eu sou honesto comigo mesmo e eu sou eu mesmo, eu não serei absolutamente nenhum fingido. O Alexandre que você conhece aqui, você vai conhecer em qualquer lugar. E o de qualquer lugar vai ser o daqui. É lógico que eu não posso andar nu aqui dentro. Evidentemente, como eu posso fazer na minha casa. Quero dizer que eu não posso fazer muitas coisas aqui, que eu só posso fazer em alguns lugares, e vice-versa. Mas a minha vida, ela é transparente. Mas vamos lá. Já falei da letra, vamos ao capítulo 14 de Deuteronômio. Versículo 22. Vamos para a letra que esclarece. Agora, irmão Humberto e a esposa Huberto. Roberto. O irmão Roberto e a irmã Lúcia. Tá. Eu quero que vocês olhem bem na Bíblia de vocês aí. Então, ouve bem. Está com Bíblia? Você? Não? Tá. Deuteronômio 14, eu vou ler do 22. Vocês que estão com Bíblia na mão, acompanhe aí, por gentileza. Se porventura eu
mentir aqui na minha leitura, vocês aí que estão com a Bíblia, por gentileza, manifestem-se para que o Roberto e a Lúcia não sejam enganados. Porque eles não estão com a Bíblia em mãos. Então, vocês que estão, devem ficar atentos. Se quiser, pode passar para eles também. Olha, quer empezar a Bíblia. Ah, tá. Mas se quiser, tá gravando, pode deixar. Tá ok. Vamos lá, então. Deuteronômio 14, versículo 22. É duro ouvir isso aqui, né? Mas eu não posso fazer nada. Não, é porque você vai ver o que vai dizer aqui. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Até aqui tudo bem, né? 23. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos de tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Até aqui vamos só ver quais são os pontos colocados. Primeiro, certamente darás os dízimos de tudo que você recolher no ano. Como a atividade do povo de Israel naquele tempo era uma atividade agropecuária, né? De cultivo do campo, de sementes e de criação de animais, imagina que cada pessoa tinha um pedacinho de terra. Era a atividade deles, né? Então, você plantou lá, então você tirou 10 sacas de milho, 10 sacas de arroz, você nasceu 5 vaquinhas e tal. Aí você tinha que separar o dízimo de tudo isso para dar ao Senhor. Certamente darás os dízimos de tudo que recolher. Se é darás, eu tenho que entregar. Mas nem sempre o darás significa que esse entregar não seja reter. Olha o que eu estou dizendo, meio complexo, né? Nem sempre o dar está em oposição ao reter, porque o darás aqui ao Senhor, você vai ver para onde é que vai voltar. No 22 diz, e perante o Senhor teu Deus, comerás o dízimo. Opa, então eu separo o dízimo do campo que eu plantei, das vaquinhas, de tudo, e eu vou comer o dízimo. Alguém já ouviu dizer em algum lugar da Bíblia que se deva comer o seu próprio dízimo? Engraçado, né? Nunca leram para nós, Marcos, esse texto. Fala tanto de dízimo, mas nunca leram para nós. Lógico que esse aqui é um outro tipo de dízimo. O povo de Israel tinha vários dízimos. Tinha os dízimos dos levitas. Esse aqui é o dízimo do Pentecostes. Então eu tinha que dar o dízimo. Separei o dízimo, está aqui. Segundo, eu tenho que comer o dízimo. É para ser comido. Se eu tenho vaca, eu vou fazer um churrasco. Se eu tenho a uva, eu vou fazer o vinho. Se eu tenho o trigo, eu vou fazer o pão. Então eu tinha que fazer uma festa. Eu tinha que comer esse dízimo. Só que eu não tinha que comer com medo de alguma coisa ocorrendo de Deus, porque podia ser pecado. Perante o Senhor teu Deus, seu ponto terceiro. Eu tinha que comer perante Ele. E qual era o objetivo? Por que eu tinha que fazer isso? Está aqui no versículo 22, no finalzinho. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Engraçado, separar o dízimo, comer o dízimo, perante o Senhor. Tem mais um detalhe. No lugar que Ele escolher, que no caso era Jerusalém, não podia ser em qualquer lugar, eu tinha que ir para Jerusalém e comer o meu dízimo lá em Jerusalém, e beber o meu dízimo lá em Jerusalém, perante o Senhor, com qual objetivo? Aprender a temer. Eu não sabia que comer dízimo aprender a temer. É porque esse gesto tinha um significado. Era uma forma de falar, Senhor, obrigado porque toda essa prosperidade veio de ti. Aprender a reconhecer a fonte daqueles alimentos. Então, a festa de Pentecostes, o povo comia e bebia por 7 dias. Os seus dízimos. Mas vamos continuar. Versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar,
Imagina, você vai levar sacas de arroz, sacas de trigo, litros de vinho e tudo. Só que o lugar é longe. Eu teria que ter toda uma logística, né, para poder levar tudo isso para Jerusalém. É longe demais. Se o caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, se o caminho é longe, vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Vende tudo, pega a grana e vai para Jerusalém. E agora, cheguei em Jerusalém. Esse dinheiro, versículo 26, dá-lo-ás, você vai dar esse dinheiro por tudo o que deseja a tua alma. Começa a relação por vacas, ou ovelhas, ou vinho. E para quem pensa que vinho aqui é suco de uva, segue-se o quarto elemento da enumeração, ou bebida forte. Na sua Bíblia está cerveja. Na minha está bebida forte. A sua Bíblia está mais pentecostal do que a minha. A minha está meio desviada, porque cerveja ainda dá para engolir. Agora, bebida forte, eu poderia colocar aqui no lugar pinga. É porque é bebida forte, bebida destilada. Está aqui na minha Bíblia. Se isso aqui é Bíblia, não sei. Está aqui, ó. É esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Como é que Deus pode ordenar beber bebida forte como forma de cultuar a Deus e aprender a temer o seu nome? Se for pecado, Deus então está conduzindo o povo a pegar o seu dízimo e a pecar perante ele, sobretudo na forma de culto. Não pode ser pecado, porque ele mandou. Pastor, mas isso é daquele tempo. Sim, por isso que nós não praticamos culto com bebida alcoólica, porque é naquele tempo. Mas aquilo que era naquele tempo, embora para aquele tempo, não podia ser pecado. O que não era pecado, hoje não é pecado. E o que naquele tempo era pecado, não abominação. Enquanto pecado, continua a ser pecado. O início dessa nossa discussão aqui se deu que o maligno, a serpente, o que ela faz? Ela faz com que você não saiba o que é o pecado, para que você viva toda a sua vida nele mergulhado. E aí, como assim? Você tem que viver com uma lista de pecados. Então a serpente cria uma lista de pecados, ou melhor, de pseudos pecados, de falsos pecados, daquilo que Deus não chamou de pecado, mas que você agora pensa que é pecado, para você falar assim, bem, então eu não estou no pecado. Aí você vai ficar tranquilo. Se fosse pecado, Jesus teria dado 600 litros de vinho numa festa que não tinha 100 pessoas. Hoje, uma festa de 100 pessoas é uma festa relativamente média, né? Hoje. Imagina naquele tempo que a cidadezinha toda desse tamanho, Jesus andava 3, 4, 5 cidades a pé. A festa não tinha 100 pessoas. E por que esse exagero, Jesus, de dar 600 litros de vinho para o povo beber? É porque a festa não pode parar. É estranho isso, né? Ai, ai, ai. Não, eu vou dar outro exemplo. Agora eu vou num exemplo mais forte. Os irmãos sabiam que a igreja dos apóstolos, João, Pedro, Tiago, Paulo, a igreja do primeiro século, eles não praticavam o partir do pão como nós fazemos. Esse pãozinho, pedacinho que a gente pega, esse suquinho de uva que a gente bebe. Como é que eles faziam? Vocês sabem que o partir do pão, ou seja, esse pão que representa o corpo de Cristo, e o vinho que representa o sangue de Cristo, eles foram feitos, estabelecidos, no momento em que eles comiam uma ceia. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Jesus falou para os discípulos, preparem a ceia da Páscoa. A Páscoa dos judeus era feita com uma ceia. Ceia quer dizer um jantar. É uma refeição noturna. Então eles tinham lá cabrito assado, tinha vinho, uma mesa farta, típica do povo de Israel, semítica, conforme eles fizeram a primeira vez lá no Egito,
Isso era fazer. Então, Jesus estava à mesa com os discípulos e o texto de Mateus 26 começa claramente assim, olha, enquanto comiam, vírgula, tomando Jesus o cálice ou tomando o pão, disse-lhes. Você tem que falar, peraí, Jesus vai pegar o pão e vai dizer algo. Ele vai instituir a celebração da memória da sua morte, dizendo, isto é o meu corpo. Mas quando ele fez isso? Enquanto comiam. Você tem que perguntar, poxa, eu comi o quê? Porque ele não distribuiu o pão da ceia ainda. Não, ceia não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje. Essa ceia de que fala Mateus 26, versículo 26, é por ali naquela região, era a ceia da Páscoa. E neste momento, Jesus institui o partir do pão. Conforme Paulo vai dizer lá em Coríntios, que aquilo que eu recebi do Senhor também vos entreguei, em que Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão, disse, isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim, isto é o meu sangue em memória de mim, entenderam? Mas então eu tenho aqui uma ceia, que é um jantar noturno da Páscoa, momento no qual, e a parte de, Jesus estabelece o partir do pão. Então não existe ceia para a igreja cristã. A ceia é judaica, é Páscoa. Ela se encerra em Cristo. Prevalece no Novo Testamento apenas o partir do pão como um símbolo da memória de Cristo. Isso é um ensinamento claro. Paulo diz, aquilo que eu recebi também vos entreguei, em que Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão, ele não faz referência a essa ceia nesta parte. Capítulo 11, a partir do 17. E aí é que está o grande detalhe. É que a igreja evangélica, não me refiro aos irmãos evangélicos. Os irmãos são como nós. Não muda. Estão lá por talvez um desentendimento da verdade e tal. Mas eu me refiro à igreja evangélica enquanto um sistema que é perverso, que mente para as pessoas. O sistema é perverso. Por que não lê, meu irmão, no versículo 16 para trás, de 1 Coríntios? Por que na hora que eles chamam de ceia, né? A santa ceia do Senhor. Por que você fica com acusação dizendo para os irmãos? Cuidado, viu? Aquele que comer esse pão indignamente é réu do corpo de Cristo. Vamos ler o que Paulo está dizendo. Lê do início, lá de cima. E aí Paulo vai explicar, sabe o quê? Vou contextualizar. Ele vai dizer assim, olha, a igreja primitiva, ela tinha uma prática. Qual prática? Nos dias que eles partiam o pão, de acordo com Atos 20, versículo 7, eles o faziam todos os domingos. Todo domingo faziam o partir do pão. Eles faziam de noite, porque como foi estabelecido na noite em que foi traído, então eles pegaram isso na literalidade. Todo domingo à noite eles partiam o pão. E como esse partir do pão foi instituído no momento em que havia a ceia da Páscoa, eles passaram a fazer também uma ceia no dia do partir do pão. Só que não era a ceia da Páscoa, eles chamavam de a ceia do amor. Era onde eles demonstravam que tudo era comum quando cada um levava a comida, sua comida de casa para o local de reuniões. Aí se fosse nos termos de hoje, um levaria uma feijoada. Na feijoada talvez não, por causa do porco. Lá eles tinham algum probleminha, até eles se resolverem. Mas uma macarronada, levava uma maionese, levava uma carne assada, levava um frango assado, levava um salpicão, enfim. Aí eles faziam uma grande mesa. E aí eles levavam vinho para a igreja, para o culto, para o partir do pão, porque chamam a santa ceia do Senhor. Levavam. E não levava, não era o vinhozinho, não, levava camburão. Garrafão de 5 litros de vinho, de 15 litros de vinho. Eu acho que eu vou ter que ler. Vocês podem ler em casa, 1 Coríntios capítulo 11. Lê, né? Vou ler. Vou ler porque é bom que... Vamos lá, 1 Coríntios 11. Eu vou ler a partir do versículo 17. Eu falei do 16 para trás, mas na verdade é do 17 em diante. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior.
Então ele estabeleceu o problema. Quando a igreja se reunia para partir o pão, eles saíam pior do que quando entravam. Ou seja, tinha um problema. A reunião da igreja é para comunhão, você tem que sair abençoado. Você sair com um problema maior, aí ele diz, porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Qual o problema apontado por ele? Divisão. O problema aqui é, vocês têm divisão, corações divididos. Hoje a gente poderia chamar de panelinhas, as panelinhas. Mas o que acontecia que levou as pessoas a dizerem que havia essas panelinhas na igreja, essas divisões? Ele vai colocar agora o problema. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então aqui ele está fazendo referência ao parte do pão ou à ceia do amor? A ceia do Senhor. Aqui é a ceia, é a comida. Nós praticamos a ceia aqui? Não, nós temos o pãozinho, que está aqui no versículo, você vê que não tem dúvida, que está no versículo 23, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Nós fazemos isso aqui. Antes, aqui no versículo 20, ele está falando sobre a ceia. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, do Senhor que comeis. Por quê? Olha a explicação. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Eles levavam as comidas para o local e cada um ia comer a sua própria. E que unidade é essa? Para que levar? Come em casa. Se for para eu trazer para a igreja o meu prato e eu não distribuir para vocês comerem e participarem da minha comida e vice-versa, qual o sentido de reunir para comer? Se cada um fica com o seu próprio prato. Ou se cada um se reúne só com os seus afins. Vamos continuar. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome. Pausa, porque eu leio devagar. Só consigo ler assim. Tinha irmãos que não levavam nada. Não tinha. E eu estou aqui comendo a minha comida, a minha ceia, vendo o irmão do lado sem comer nada, e eu não era capaz de convidá-lo a comer comigo. Isso é problema. É isso que ele está tratando. Divisão. Eu fazia isso porque eu não tenho afinidade com aquele fulano. Eu nem gosto dele. Como é que eu vou chamá-lo para comer comigo? Continue. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Era vinho ou suco de uva? Eles bebiam. Está lá o irmão ruim, bebeu todas. Na reunião do partido do pão, da ceia do Senhor, embriagado, e o outro irmão que podia ter recebido parte do vinho que ele bebeu, ambos teriam bebido e nenhum teria ficado embriagado. Mas não, eu deixei o irmão de bico seco, como diz o outro, e fiquei embriagado. E de bucho cheio. Eu acho que era o Gilmar que come e bebe, é mineiro, não tem problema, ele mistura tudo e não tem. Se eu comer, não tomo mais nem um suco de laranja, que dirá uma cerveja, não tem jeito. Vocês estão entendendo o que acontecia na igreja? Mas, gente, isso é na igreja? É na igreja, não é no... Olha aqui na igreja, aqui, ó, versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Era na reunião que acontecia de o irmão ficar embriagado. Só que Paulo não está repreendendo o uso do vinho na ceia dos irmãos. Ele está dizendo do problema do partidarismo, do problema da divisão, do problema do egoísmo, do não compartilhar os bens da vida. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos concordam que tanto o texto lá de trás de
Deuteronômio 14, quanto este nos soam estranhos, sim ou não? Sou estranho, pastor. Para mim, continua a ser estranho, não é muito, não encaixa muito. Eu vou explicar por quê. Porque a religião que você recebeu e que eu recebi, não foi a dos apóstolos. Recebemos a dos puritanos, que trouxeram um pseudo-evangelho para o Brasil. Os americanos. Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, hoje fonte de quem muita gente bebe, porque foi um dos grandes, se não um dos maiores pregadores, inclusive reformado, fumava. No tempo dele, ele fumava. E ele nunca teve... Na verdade, conta a história de Spurgeon, não sei se vocês já leram a biografia dele, que ele só parou de fumar por um motivo. Quando a tabacaria onde ele comprava os charutos passou a ser conhecida pelo a tabacaria onde Spurgeon compra seus cigarros ou seus charutos. Ei, sabe onde é que é? Não, você vai por aqui direto, ó, quando você quebrar a esquina, aí você vai encontrar a tabacaria onde Spurgeon compra o charuto dele, aí é do lado. Então, quando associou o estabelecimento ao nome dele, aí ele se ofendeu. Falou, não, então vou parar com isso, pronto. Mas enquanto isso não aconteceu, fumar, tranquilo. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, Charles Spurgeon. Isso não deve servir de incentivo para ninguém fumar. Eu estou dizendo que a religião que nós recebemos não é a da Bíblia. Quando diz ministério apostólico de volta à palavra, quer dizer... o pessoal até faz piada. Vocês estavam longe da palavra? Mas é lógico que estava. E vocês também estão. Nós temos que voltar todo mundo. Resgatar a verdade de Deus. Jesus disse, olha, tudo, e esse tudo aqui é absoluto para Jesus Cristo. E no próprio texto, porque ele vai colocar como contrário, não como um contrário em oposição, mas como um contrário, para traduzir o mesmo sentido, o nada. Ele diz, tudo o que entra no homem o pode contaminar. Ele diz, nada do que há fora do homem, entrando nele, pode contaminá-lo. Do ponto de vista do que é pecado para Deus, qualquer coisa que está fora não pode ser pecado. Jesus vai dizer, o pecado está no coração. É aí. Porque o pecado não é a água, o álcool, a fumaça, o tecido do vestido, o tempo que aquela moda foi lançada, a música que você escuta. O problema do homem, disse Jesus, Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, procede de dentro do coração. É do coração que procedem. Aí ele faz uma relação de manifestações de Satã, do pecado, do ego. Viu, irmã Lúcia? Infelizmente, a religião que nós recebemos não é a da Bíblia. Infelizmente. Pois não. Era na época da Páscoa. Mês de abril. Chegar até a Páscoa. Perfeito. Os irmãos entenderam o que o Júnior colocou? Que fatalmente, no mês de abril, que ocorria a Páscoa, o produto da uva já teria fermentado, fatalmente. Não teria como dar tempo da safra em setembro até chegar o tempo. Enfim, mas o fato é que está aqui escrito. Eu não entendo como que as igrejas evangélicas pegam um texto como este e traz a seguinte inversão.
primeiro, cegamente, sem olhar para o texto, eles vão dizer, beber vinho é pecado. Mas para os apóstolos não era. E o pecado que aqui é pecado, que é a divisão, que é o trato que como eu vejo meu irmão no coração, que é pecado, a igreja não fala. É isso que eu digo. O pecado não é visto. Então tem que colocar um outro pecado que não é pecado no lugar. Senão alguém vai perguntar para ele, cadê o pecado? Não tem pecado? Não existe pecado? Porque se os irmãos, se as igrejas evangélicas disserem que toda aquela lista de coisas que eles falaram que é pecado não é pecado, vai acabar os pecados. E agora? Então você vai ter que... Ou você inventa os pecados, ou então encontra o pecado certo. E a grande prova disso foi quando Paulo falou em Colossenses 2, 20 a 23, que a prática desse tocar, não tocar, mexer, não mexer, comer, não comer, que são doutrinas de homens, ele diz que com o uso se destroem, elas se desgastam, elas acabam. Aí eu estava vendo uma reportagem do Silas Malafaia lá no Roberto Cabrini, na SBT, e a esposa dele do lado, com um brinco de argola. Assembleia de Deus, brinco de argola. Mas um tempo desse, se você voltar a 20 anos, era pecado usar. Ou não era? Só que com o tempo, o que era pecado, agora deixou de ser. Aí eu falo, o pecado que era pecado e agora com o tempo deixou de ser, nunca foi pecado. Não é mais pecado, hoje é instrumento de propagação. E tem canais. Perfeito. Televisão também. Calça, antigamente dizia calça esporte. Para mulher. Hoje a gente fala calça comprida. Também calça jeans. Você tem ideia? Era pecado para o homem, na Assembleia de Deus, usar tênis. Tênis. Não, mas o tênis é o cúmulo, né? Tinha que ser o sapatão mesmo, aquele Vulcabras, bico quadrado. Não, bermuda nem pensar. Calça jeans também não, tinha que ser o tergal. Jogar futebol. Então, tudo aquilo que outrora, eles estão deixando de lado, sabe? Porque o povo vai crescendo, vai evoluindo. Agora, nada disso justifica o alcoolismo. Alcoolismo é a perda do controle da pessoa. Aí a pessoa tem um problema agora de doença. Tem que ser tratado. Tem que deixar. Se a pessoa é alcoólatra ou alcoolista, um dos novos termos usado agora recentemente, então essa pessoa ela tem que se tratar. Aí não adianta orar, jejuar, vai para o AA mesmo, procurar ajuda. Não é problema de pecado, é problema de cuidado com a saúde. Saber que você não pode se entregar à bebida, esquecer que você tem a sua família, tem responsabilidade, tem um caráter, tem uma moral, tem o trabalho, tem o lazer, que não podem ser sacrificados em nome da bebida. Isso é grave. Não é que é pecado, porque se você observa na Escritura, tem lá, se bem que quando a Bíblia fala sobre os comelões, ou o glutão e o bebedor, lá em Gálatas capítulo 5, ou 1 Coríntios capítulo 6, 9, não se refere nem a comer muito, nem a beber, igual do nosso ponto de vista aqui. Vai o irmão lá para a churrascaria, aí come, rapaz, acho que eu pequei, comi demais. Essa aqui foi glutão. Não é isso que a Bíblia está falando. Aí falta-nos o conhecimento de quê? O conhecimento do contexto no qual essas coisas foram ditas. Observe que Paulo vai dizer isso dentro de um contexto específico. Ele vai dizer isso aos coríntios, ele vai dizer isso aos gálatas. Interessante que Jesus, no tempo dele, ele tanto comia nas mesas fartas, quanto bebia no meio de quem bebia vinho. Mateus capítulo 11, versículo 16, é dito que os fariseus chamavam a Cristo de beberrão e de glutão. E quem disse isso, que eles falavam, foi o próprio Cristo. Olha, veio a João Batista que não comia e nem bebia. Eu pergunto,
O que ele quer dizer com beber aqui, João Batista? Que não bebia. Não bebia bebida alcoólica ou qualquer outra coisa? Ele era abstêmio. Ele não usava bebida alcoólica. João Batista tinha voto de nazereado. É coisa particular. Voto. Não cortava o cabelo. Voto. E não comia porque era homem de muito jejum. Quando comia um gafanhotozinho, velho, assim, melado no mel, comia. E voltava o jejum dele de novo. Voltava o jejum dele de novo. Vive nos desertos, jejuando, clamando, abstêmio. Aí veio Jesus, aí falou assim, veio João Batista que não comia nem bebia, vocês dizem que ele é endemoniado, porque não come, não bebe, é endemoniado. Olha o que o povo judeu falou, os judeus falavam. Aí veio o filho do homem, que come e bebe. Então Jesus está dizendo que ele come e bebe, ele está afirmando. Veio João Batista, palavras de Jesus, que não comia e não bebia. Vocês dizem que tem demônio. Palavras de Cristo. Veio o filho do homem que come e bebe. Eu estou dizendo, eu como e bebo. Só que para vocês, se ele tem demônio, vocês me chamam de glutão e beberrão. Ou seja, se eu bebo, sou pinguço. Se o outro não bebe, é endemoniado. Ou seja, para vocês não tem jeito. Não, para vocês querem falar mal dos outros. O fulano não bebe e não come. Tem demônio. O outro bebe e come. É glutão e beberrão, ou seja, não tem meio termo, vocês não têm equilíbrio. Então Jesus afirmou acerca de si mesmo que ele comia e que ele bebia. Ele disse acerca de si mesmo. Mateus capítulo 11, versículo 16, salvo engano. Pastor, mas tudo isso me soa estranho. Porque a religião que nós recebemos não é a da igreja primitiva. Não é a da Bíblia, é a dos puritanos. Que vieram trazer esse evangelicalismo caído para o Brasil e veio na forma de movimento pentecostal. Não se assustem, pessoal. Se você for à Alemanha, por exemplo, quando acaba o culto, os irmãos saem para a choperia, tomar cerveja. E tem mais, as taças deles são uns copão desse tamanho assim, ó. Não, é esse aqui, ó, de cerveja. Crente evangélico, cristão, mas que não foram influenciados pela cultura americana dos puritanos. Como nós aqui recebemos tudo dos americanos, tudo. A comida dos americanos, a bebida tem que ser dos americanos, a igreja tem que ser dos americanos, tudo é americano. A gente não tem nada. A gente não consegue impor a nossa vida. Eles mandam na gente. Que coisa horrível, né, gente? Eu achei que a irmã Lúcia ficou assustada. Eu achei. Espero que a irmã volte, tá, irmã? Vamos lá. Vamos seguir, que dá para ir longe. Nós temos bastante tempo ainda. Até 10h30. Vamos lá, brincadeira, queridos. Vou terminar no horário certo. Então tá bom. Bem, por todos os efeitos, eu quero que os irmãos atentem para a questão do pecado. Vamos saber o que é o pecado, de fato. Então segue. Assim entrou o mal no universo. 2 pontos. Primeiramente, atenção, nasceu a tristeza contra Deus no coração de Lúcifer. Em seguida, surgiu a dúvida acerca do caráter do Eterno. Então, olha os degraus, a angústia inexplicável invadiu o coração do querubim caindo. Eu me lembro que quando o Júnior corrigiu esse livro aqui, esse foi um ponto que ele grifou, falou, pastor, corrige aí porque é querubim caído. O que seria gramaticalmente correto. Sim ou não? Gramaticalmente, ele está certo, do ponto de vista gramatical. Mas aqui tem um valor estilístico. O querubim caindo, porque ele está dentro de um processo. O querubim caindo, ele está caindo, ele não caiu ainda. Então, o processo de queda, primeiro, olha aí, ó, a tristeza
depois a angústia, depois a dúvida, depois a angústia invadiu o coração do querubim caindo. Daí veio o atentar para si e o notar a sua beleza e formosura. A ilusão, armando suas tendas no coração de Lúcifer, fez brotar um sentimento de completa independência de Deus, a soberba da vida, encerrando a primeira etapa da queda. Irmãos, olhem para mim. Quer um conselho? Querem um conselho? Quando você se entristecer com qualquer pessoa, com a igreja, se você se entristeceu, busca ajuda. É uma pessoa? Chama a pessoa, vamos conversar. Não deixa a tristeza virar um outro sentimento. A tristeza é o germe de onde tudo começa. Você vê algo, aí você fica triste com aquele algo, com aquele pastor, com aquela igreja, com aquela pessoa, com aquele amigo, tal. Aí você deve procurá-lo. Pastor, vem cá. Fulano, vem cá, vamos conversar aqui. Fiquei triste com a situação que aconteceu. Porque quando você fala isso, você dá a si mesmo a oportunidade de que as coisas sejam explicadas. Aí a tristeza vai embora. Puxa, velho, que bobagem, eu achava que era uma coisa e é outra. Aí você resolveu. Mas se deixar a tristeza, essa tristeza ela vai passando depois para uma dúvida. A tristeza gera a dúvida. Será mesmo que o João Batista é isso que disseram? Ou isso que eu estou pensando? Depois da dúvida, aí vem a angústia. Aí você não quer mas nem ver o João Batista. Meu Deus do céu. Aí vem aquela angústia, aquele sentimento ruim. E aí em seguida você começa a olhar para si mesmo. Começa a se comparar. Aí o João Batista vai perdendo prestígio com você. E você vai ficando cada vez mais alicerçado, você vai fundamentando e dando razões para o seu sentimento, até o ponto que vem a ilusão. No caso aqui, quando Lúcifer, ele se entristeceu, porque ficou sabendo que Deus tinha um plano, acerca de uma criatura que Deus traria, que era o homem, o eleito, né? Ele se entristeceu com Deus, depois ele gerou a dúvida acerca do caráter de Deus, gerou angústia, por fim ele observou a si mesmo, e aí veio a ilusão. Eu acho que eu posso viver sem Deus. Por que não? Eu posso. E aí quando vem a esse ponto, que a ilusão, e aqui eu coloquei assim, encerrando a primeira etapa da queda. A queda é processual. Não pense você que Lúcifer dormiu, Lúcifer acordou capeta. Não. Isso foi um longo processo. Continuando na página 108. Não demorou muito para que a soberba da vida se transformasse em aversão ao Criador. Pois nesse estágio o querubim via Deus como seu oponente. Um inimigo e ameaça contra o seu propósito. Ele agora já via Deus como inimigo. E sabia que Deus podia, a qualquer momento, impedir que ele cumprisse agora o seu propósito. Porque ele agora estava planejando algo contra Deus. Continua. Logo, a aversão se transformou em ódio. Um ódio sutil, oculto no silêncio de um coração sombrio, onde se engendrava um diabólico plano contra o Altíssimo. Aqui está a consumação do pecado, concluindo o segundo ciclo da queda. A queda, portanto, possui sumariamente 2 estágios. O primeiro, que compreende uma sucessão de sensações: tristeza, dúvida, angústia, orgulho e ilusão e independência de Deus. Esta, atenção, primeira etapa, é reversível e passível de remissão.
Entenderam? Adão, ele caiu até aqui, ó. Até na independência de Deus. Por isso que para ele há a possibilidade de remissão. Continuando. O segundo, todavia, que compreende o estágio consciente do pecado, consiste na aversão e ódio deliberados contra o Criador, consumação final e máxima da rebelião. Esta é irremediável e sem cura. Então, o estágio da rebelião, ele não tem cura. Por quê? Porque é um estágio consumado de um segundo processo que agora ocorre conscientemente. O primeiro ainda ocorre na inconsciência, ocorre na ilusão. A pessoa está ainda iludida, ela está enganada, sendo iludida por si mesma. Mas o segundo estágio leva para aversão ao Criador, ódio deliberado e rebelião. Aí esse estágio é o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão, não da parte de Deus. Para Deus não existe pecado imperdoável. O problema do pecado imperdoável está que é aquele homem que cometeu tal pecado, é que é incapaz de receber a graça de Deus. Não é Deus que é incapaz. Deus nunca vai encolher as mãos para o pecador, seja ele quem for. O problema é que o pecador é que fala, eu não quero. É aquele que olha na cara de Deus, desculpa a expressão, na face de Deus, como Nirode. Sabe que a palavra Nirode, e Nirode, dentro da progressão da revelação de Deus acerca do pecado, ele é o estágio final do pecado. Adão, o estágio da ilusão. Caim, o estágio da decisão de retirar-se da presença do Senhor. E Nirode, o estágio da rebelião. Aquele que depois de tudo falou assim, vamos fazer uma cidade, uma torre, e que ele vem aqui, e nós vamos encará-lo. E aí, na última das hipóteses, se for para brigar, a gente briga, a gente vence ele. É a rebelião. Por isso que dali Deus deixa aquele povo e começa um novo momento com Abraão, para dizer que aquele estágio é insuportável e não pode ser tolerado. Nesse sentido. Vamos continuar. Ora, o que é o pecado? E o P está minúsculo aí, né? É minúsculo mesmo, tá, irmãos? Aí. Ora, o que é o pecado, se não a ilusão de acreditar na possibilidade de viver por si mesmo e sem Deus? E o que é o pecado, com P maiúsculo agora? Se não o espírito de rebelião, a saber, ódio e aversão, que não se submete a Deus nem à sua vontade. O primeiro, trata-se de uma quimera, possível de ser desfeita pela simples presença da luz. O segundo, refere-se a uma sublevação, produto da aversão e ódio contra Yahvé, que nascem da consciência e vontade deliberada. Lúcifer começou então a pôr em prática o seu estratagema, continuou Ioannes. Ele tinha um plano, viu? Uma estratégia. Qual que foi? Voltou às suas atividades habituais, dissimulando o semblante, fingindo ser ainda o mesmo, posto que a essa altura fosse ele Satanás, adversário de Deus dentro do seu reino. Mapeou os exércitos dos céus, estratificou-os conforme suas hierarquias. E sem demora, começou uma série de conferências, simpósios, comissões, reuniões públicas e particulares. Além disso, pôs-se a distribuir gratuitamente promoção de patentes, brasões e a realizar atos de condecoração, repetindo o inédito discurso ensaiado de que a justiça, para ser justiça, precisa ser concreta, devendo consistir na justa distribuições ou distribuição de todos os bens, dos postos e das glórias, a fim de evitar a sobreexcelência de uns sobre os outros. Esse é o discurso dele, né? Acho que o PT nasceu foi lá, né? Eu estou lendo aqui, só me voe na mente o PT. Assim, com todo respeito ao que os irmãos entendem disso aí, não tem nada a ver com partido político, mas ficou bem parecido, né? O discurso meio comunista, meio... Né? Mas olha aí, ele começou a fazer comissões, conferências, simpósios,
a distribuir gratuitamente. O fulano, aqui, você agora vai ser o príncipe tal. Aí foi dando nome, foi dando posição, foi dando cargo, foi distribuindo, dizendo, olha pessoal, olha o discurso dele. A justiça, para ser justiça, precisa de ser concreta, devendo consistir na justa distribuição de todos os bens, postos e glórias. Dizia ser necessária uma reestruturação dos poderes no universo. Ocorria o primeiro movimento de reforma. Observaste as 3 palavras que formam o título deste capítulo, sabido leitor? O mundo é constituído do pecado, que por sua vez engendra o egoísmo, que gera o adversário de Deus. Então, o mundo é engendrado, ele nasce a partir de um germe chamado pecado, com P minúsculo, ilusão, que cresce, né? E vai se desenvolver no egoísmo, pecado com P maiúsculo, que por sua vez engendra, que gera o adversário de Deus, o pecador. Após um território ego, olha que eu estou falando do pecado e do mundo, hein? O mundo e o pecado, 2 coisas. Após um território ego. Olha esse território ego. Olha que esse território ego. Coração. Após um território ego, onde a lei é o pecado e Satã, o seu Deus. A língua pátria do império das trevas é, por conseguinte, a concupiscência, a saber, todos os prazeres e ilusões que vão de encontro à boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que destroem o bem e o belo, atributos constituintes da criação do eterno. O mundo, portanto, o qual não se deve amar, é a atmosfera incorpórea e mística no interior das criaturas caídas. Nele, Satanás é príncipe e potestade. Os prazeres que entretêm os adeptos do arqui-inimigo de Deus são o desígnio do seu coração, benesses malignas e destruidoras das verdadeiras delícias da vida. E aqueles que lhe satisfazem o desejo são seus súditos e adoradores. Por isso, prosseguiu Ioannes, não demorou para que o arqui-inimigo do Todo-Poderoso começasse a aliciar as criaturas divinas a fim de forjar para si um reino. O seu método foi a sedução, seu instrumento, a mentira, sua arma, a profanação do nome do Altíssimo, o seu alvo, todas as criaturas que estavam sob o seu governo, a começar pelas de maior influência. É bom a gente pensar a questão do pecado, como estamos pensando aqui agora, por uma razão muito simples. Quem é o grande autor do pecado? É o maligno. Perfeito? Quem é o grande pai originador do pecado? Tudo começa nele, não é isso? Não. Ele, a partir dele, ele começa a gerar, entre aspas, a transmitir as suas características caídas numa sucessão de formação de consciências. Aí eu pergunto para vocês, quando você quer pensar o que é o pecado, será que o diabo, ou Lúcifer, quando pecou, ele pecou porque ele plantou um canavial e fez lá uma destilação da cana e chegou até a pinga? Aí bebeu, ficou lá um anjo com as asas abertas. Aí esse foi o pecado dele? Temos que pensar. Foi que ele fez vinho igual Noé? Encheu a cara e ficou lá? Foi porque ele criou a televisão? Nós temos que pensar que se o pecado procede de, nasce em, então não pode se relacionar a nada da existência humana, porque isso não havia lá. Então o pecado que se origina no coração dele é o mesmo pecado depois em Adão caído.
e em todos os homens caídos. É o mesmo, não pode ser outra coisa. Por isso que quando você confere o pecado a essa jarra, não sei se vocês sabiam, mas antigamente tinha coisas tão absurdas que davam nome de pecado que hoje chega a ser piada, vira piada hoje em dia. Estava em casa um dia desse pensando, tinha um corinho na igreja evangélica, Assembleia de Deus, da qual participava, que era pecado cantar. Um corinho que as igrejas cantavam, mas que a nossa igreja atual, no tempo, proibia cantar. Porque tinha um pecado na letra, muito grande. Então, éramos ensinados pela igreja, pastores, a não cantar esta canção, porque ela tem um pecado. Querem saber qual a canção? Talvez vocês não conheçam, mas ela é pequenininha, eu vou cantar. Agora, difícil é vocês encontrarem o pecado na música, mas vai que vocês encontram, né? É um desafio. Dizia assim, dê um sorriso só, sorriso alegre, aberto, sorriso alegre, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, vai de novo, levanta e continua a cantar. Quem conhece essa canção? Nunca ouviram? Você conhece? Onde está o pecado? Não. Quase. Está entre os dois. Oi. Tropeça aqui. Oi. Eles diziam que falar oi era pecado. Sabe de onde eles tiraram isso? De um texto lá de Isaías, que fala de fazer sinais com os dedos, piscar com os olhos. Lá está falando do bandido, do 171, que está trapaceando. Não é o gesto com o dedo, ou o oi, o cumprimento, ou piscar o olho para alguém. Né? O Jorge chegou, deu uma piscadinha, eu não quero chamar a atenção de ninguém, para ele saber que eu ouvi que eu estou cumprimentando. Mas não, era pecado. Então, oi. Vocês verem como é que a coisa é feia. E aí o povo não tinha instrução, seguia. Vai pregar hoje lá para você ver. Eles tiram o passo do tapa lá de cima. Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Vamos lá. Página 111. Vamos acabar no horário certo, tá, irmãos? 10 horas a gente acaba. Capítulo 12. Miguel. Quem é como Deus? A palavra Miguel, esse nome, o Miguel, o arcanjo Miguel, Miguel quer dizer quem é como Deus. A palavra Miguel, o nome, significa quem é como Deus. O finalzinho do capítulo anterior, na página 110, a última frasezinha diz assim, o seu alvo, todas as criaturas que estavam sob o seu governo, a começar pelas de maior influência. Por isso que segue seu capítulo 17, Miguel, talvez um de maior influência na ocasião da queda. Satã, adversário de Deus, tornou-se então diabo, acusador do santo. Tendo inventado a arte do comércio, começou a empreender acusações contra o verdadeiro, a fim de promover-se diante dos exércitos dos céus, vendendo assim a sua imagem de anjo bom, buscou o caminho da profanação do nome do Altíssimo. Ou seja, eu falo mal de Deus e promovo a minha pessoa. Se Deus é injusto porque só Ele quer comandar, eu sou justo porque eu quero dividir, departamentalizar, distribuir funções. Gente, vamos pensar. E assim foi indo. Adotou o meio da implantação da dúvida acerca do caráter de Deus, conforme lhe ocorrera no princípio, pois sabia que a cisma é o germen de toda rebelião. Portanto, cuidado. Quando você estiver com uma cisma, você procure a pessoa com quem você está com a dúvida. Conversa, o diálogo. Não deixa ela ficar aí. Se ela ficar aí, meu irmão, misericórdia. A queda é certeira. Quando a confiança se esvai, abre-se a porta para toda sorte de suspeita maligna, lastro sobre o qual se alicerça a injúria. Eis a injustiça do seu comércio, profetizada por Ezequiel, o profeta exílico, não sabendo como justificar a sua rebelião e com vistas a ocultar seu coração perverso, investiu contra o Altíssimo
toda sorte de calúnia e difamação, vindo a tornar-se o pai da mentira. Num dia em que Miguel, o arcanjo, foi apresentar-se a Lúcifer, este o indagou acerca dos últimos acontecimentos. Queria saber a sua opinião sobre o homem o qual Deus cogitara criar, e queria saber e que seria a coroa da criação. Respondeu o arcanjo: certamente será para todos nós o auge de nossa alegria, pois a nossa satisfação, enquanto criaturas de Deus, depende do prazer do Pai. Dele nos alimentamos e o que somos provém dele. Nossa vontade, portanto, é que a vontade do Altíssimo seja realizada para que a nossa alegria seja completa. Redarguiu o querubim: disso não tenho dúvida. Tudo o que mais desejamos é a glória de Deus. Somos os seus servos e, como tais, não buscamos o próprio interesse, senão o dele. Entretanto, percebo algo que o pode impedir de alcançar para si esta glória. É preciso que o ajudemos para que o seu plano não fracasse. Que quereis dizer, ó estrela da manhã? Supondes saber mais que o Altíssimo? Ou o subestimas, igualando-se a ele em sabedoria? Abandone já este caminho, enquanto é tempo, para que a tua luz não se apague. Foi a resposta de Miguel. Respondeu Lúcifer: pelo contrário, receberemos ainda mais do seu favor, e a nossa luz aumentará quando Deus reconhecer o mal em que ele está para incorrer. Certamente nos dará, a mim e a ti, o posto e a glória que nos são devidos, em gratidão pelo bem que lhe prestaremos. Ora, vede, não percebes que o teu Deus se envaidece pelo fato de ser Deus? Já não nos consulta como antes acerca das decisões a serem tomadas. Ele se esquece que o reino hoje estabelecido, ressalvada a ação criadora, constitui-se fruto de nosso trabalho. Enquanto Deus recebe todo o louvor do universo, a nós resta apenas o lavor e a ingratidão daquele que julga não mais precisar de nenhum de nós. Ele já não atenta para o nosso valor. Depois de lhe termos prestado o nosso fiel serviço, age contra nós com injustiça. A outro pretende dar a glória da criação, sem que este tenha os devidos méritos. Olhe para ti, tu és um dos primeiros príncipes criados. Sempre esteve ao seu lado, sem nunca lhe exigir coisa alguma. Não te sentes vilipendiado? Além do mais, não duvido que a criação do tal homem seja tão somente um pretexto com o fim de gerar certa animosidade para, enfim, nos excluir do seu reino. Pois por qual motivo haveria Deus de criar um tal ser que, vindo por último na ordem da criação, venha a ter a primazia? Certamente procura o Criador algum pretexto contra nós. Se de fato vier a acontecer o que, não sem reflexão e temor, tenho presumido, então verás que tenho razão. Não te iludas com sua aparência de amor e bondade, pois isso não passa de vestes que ocultam o seu verdadeiro caráter. Quando a ele reivindicamos que se pratica a justiça, será possível que ele se revele e todo o seu ser seja manifestado quando o seu suposto amor der lugar à violência. Ignorando a fragilidade de seus súditos, não hesitará em derramar sobre nós, pobres criaturas, o seu poder na forma dos mais severos castigos. Assim fará temer o universo, pondo-nos por exemplo, a fim de que jamais alguém se atreva a despí-lo de seu disfarce. Se permitirmos que isso aconteça, o cosmo é quem sofrerá o maior mal. É mister que hajamos rápido antes que seja tarde demais. O que vocês acham do argumento dele? Você observa que o que ele coloca é: Deus vai agir com violência. Está plantando desde lá de trás. Ele quer que o povo acredite nisso. Bradou Miguel respondendo ao seu maioral:
Quem é como Deus? O Senhor te repreenda. E retirando-se, escudou os seus pensamentos, como um soldado bem aparelhado protege seu coração dos dardos inflamáveis ou inflamados do maligno. Recusava-se a duvidar de Deus, assim como receava pecar contra o seu comandante, como no caso Lúcifer, né? Sabia que algo estranho se lhe passava no coração, mas não ousava julgá-lo. Tampouco se sentia no direito de falar ao Criador o que a seu respeito ouvira. Via nisso um ato de covardia e traição. Não que quisesse ocultar do Altíssimo o que de tão grave presenciara, mas porque confiava na onisciência do Eterno, certo de que nada se passa em oculto sem que ele conheça. Vamos lá? Vamos ao Cântico da Rebelião? São algumas partes, dá tempo. Tá? Capítulo 18, o Cântico da Rebelião e a constituição do Império das Trevas. Fracassada a sua primeira investida, ele não conseguiu, né? Miguel repreendeu e saiu. Fracassada a sua primeira investida, o seu coração se encheu ainda mais de violência. Não poderia, entretanto, deixar transparecer a natureza de seus verdadeiros intentos. Concluiu que o seu primeiro discurso não lograra êxito em razão de ter sido expresso, o que certamente repele a presa. Precisaria elaborar uma prédica mais hermética, um engodo sutil, com vistas a confundir, iludir e contaminar as criaturas ainda virgens em seus imaculados corações. Certa feita, tendo convocado uma extraordinária reunião com todos os príncipes sobre a terra, disparou o seu discurso, sob nova forma, posto que o conteúdo fosse ainda o mesmo. E aí vem um poema que ele faz aqui cantando, para ver se agora ele conquista a turma, né, os príncipes. Diz Lúcifer: ó filhas da alva, de cuja brancura de longe se avista, de vossas cenis e magistrais vestes, o refugio do vosso impoluto caráter. Quando o mundo não havia, para fulgurardes, alçadas aos céus fostes, e designadas estrelas da manhã, como arquês de um cosmo inaudito. Para clamar o seu reino imposto, de vossas jubilosas vozes requereu o Criador em sua obra somítica uma ode que o magnificasse. Entregaste-lhe a vossa luz, vossas vozes então ressoaram, não pudestes ver entretanto os seus planos ocultos ao saudarem alegremente a alvorada. Mas a vós outras, que no peito trago, deixar-vos-ia assim inocentes? Eu, candelabro, que a tudo ilumina, trago-lhes a luz, a fim de pô-las em liberdade. Que o divino só quer para si, ou liberdade, que o divino só quer para si, e dela nos privastes por quê? É que o seu coração avaro e egoísta nunca, jamais se sente abastado. Segundo certo dia ouvi, das recâmeras do Altíssimo oculto, 3 vozes que ciciavam, tramando contra vós um conluio. Vós outras, que privilégio algum tivestes, de hipotética autoridade revestiu, enganando-vos com uma glória quimera, para depois dá-la deveras a outro, que vem para suplantar-nos, outro que vem para suplantar-nos, usurpando o poder e a honra, mérito que somente a nós pertence pelo serviço que lhe prestamos. Não contava, todavia, ou porém, com a luz que carrego, que a tudo sonda, perscruta, conhece. Subestima a nossa inteligência, como se tosco nosso coração fosse. Aí os príncipes respondem todos em coro, uma só voz. Mas o que tais palavras significam, a pouca luz de discernir nos impede. Guia-nos, ó luzeiro, no caminho da verdade, para que seguir vossos passos possamos. Aí Lúcifer responde: o plano que contra nós se desfere, de um tal homem que o Criador inventou, rebaixa-nos à mera condição de servos de uma criatura nosso sucessor.
que a semelhança do Altíssimo será feito, para toda a terra encher com a sua glória. Mas que direito tal ente tem de tomar o nosso lugar? De príncipes e de potestades, de governadores e de poderes. Ó, atentai, arqueiros do mundo, vós, estrelas, ireis se apagar. Bem que eu desconfiava a priori, seus olhos, eu que os via, nunca me enganaram ou nunca me enredaram, dissimulavam o seu coração tirano, que sob fingidas vestes se ocultava. Mas com que propósito faria criatura que sobre nós será rei, se não intentando pretexto para nos rebelarmos e então nos matar? Como se vestes velha fôssemos, suplantar-nos agora deseja. Não dissera isso no princípio, antes com sádico engodo mentiu. Eu serei semelhante ao Altíssimo, vós também o sereis, se porventura abortarmos o filho que está para nascer. Levantemo-nos como um só exército, não nos deixemos enganar, o Criador sozinho não poderá nos vencer. Usemos todos os recursos, apresentemos nossas argumentações, se precisar, usemos também a astúcia, a sedução, a força, o poder. Vinde, unamo-nos num só propósito, construir uma cidade é preciso, com muros, torres, sentinelas, unidas nossas mãos serão uma só. Surpreendê-lo-emos todos, ao encararmos a face do Criador. Não contava ele com a nossa ousadia de guerreiros varonis bons de braços. De dentro de mim brota um fogo que já começa a brasear. Tomai-o com pinças tenazes e acendei também o vosso interior. Tenhamos o mesmo sentimento e brademos para todos escutar. Não queremos que o tal homem reine, independente queremos ser. Os príncipes respondem em coro. Mas que faremos, ó luzeiro, caso aconteça então, de ser mais forte do que nós, o rei que está para nascer? Lúcifer responde, amarrá-lo-emos de pés e mãos, de sua herança tomaremos posse, expulsá-lo-emos de sua cidade e numa cruz cravejá-lo-emos. Rompamos, pois, de nós os seus laços, quebremos também as suas algemas, criaremos para nós um reino de paz, justiça e prosperidade. Sobre vós eu serei rei, vosso Deus tornar-me-ei. Asseguro-vos a minha bênção, se prostradas adorarem-me todas vós. Se deveras me ungires rei, sob minha sombra encontrareis descanso. Se não, sairá fogo do Altíssimo e vos consumirá a todas o bastante. Ao ponto de as banir de seu reino. Estrelas errantes sereis então, sem brilho, sem cauda, sem calor, até que no abismo de trevas vos lance. E o coro de príncipes responde, ó salvação nossa, a quem devemos nossa proteção? Quem é como tu nos céus, que nos adverte, nos guia e nos livra? Vosso exército somos agora, tomadas do mesmo sentimento. Eia, subamos contra o Senhor e o seu ungido, o seu reino defraudaremos. Organizemo-nos em fileiras, segundo o tempo, o grau, a patente, arregimentemos um sistemático exército de príncipes, potestades e forças. Encararemos o Criador, diante dele nos poremos. Inexoráveis, com frontes erguidas, não abriremos mão do nosso direito. Ponto. Tá bom, aqui são 10 horas, mas vocês se convenceram? Passaram para o lado dele? Hã? Mas vocês se sentiam tentado? Não? Tocado? Envolveu bem, né? É envolvente? Pessoal, está encerrado. Quem porventura quiser se retirar, fica à vontade em razão do horário, tá? Não se sintam constrangidos de querer ficar. Porque o irmão vai fazer uma pergunta, mas
A leitura vai parar aqui na página 127. Desse jeito. Mas é verdade, é porque a queda é uma só, a rebelião é uma só. É verdade. Você tem razão. O João Batista está comentando aqui, o pessoal que está aqui em casa para poder entender, que esse argumento aqui é muito contemporâneo, muito atual. É porque a queda é a mesma e a rebelião é a mesma. Toda rebelião passa por esse caminho aqui. Aqui tem palavras de Lúcifer, aqui tem palavras que eu coloquei a propósito na boca de Lúcifer, mas que são extraídas do texto de Nimrod, em João capítulo 10. Aqui tem palavras tem palavras de Salmos, da rebelião das nações, Salmo de número 2. Aqui tem palavras daquela rebelião que ocorre lá em Juízes, a rebelião, me fugiu agora a memória, quando dos filhos de Gideão, parece que um dos filhos de Gideão, ele se coloca para tomar o reino do seu pai, e ele fala, se não saia fogo de mim o consuma a todos vós, encontrareis descanso debaixo da minha sombra. No caso é a parábola de Jotão. É a parábola de Jotão, isso, quando ele convoca o povo para se rebelar contra o reino de Gideão, e então ele fala a parábola das árvores, né? Tem ali ele fala sobre a oliveira, sobre a videira, a figueira e sobre o espinheiro. Enfim, então aqui eu peguei todos os discursos de rebelião das Escrituras e formei um poema, né, para representar a rebelião. E tá aí, saiu isso aí. Tá bom? Glória a Deus. Semana que vem nós vamos prosseguir. Eu peço perdão para os irmãos por eu ter entrado numa lacuna assim, lateral no início. O assunto mudou um pouquinho, perdemos um pouquinho de tempo, mas acho que todos nós ganhamos, né? Para mim foi bom, para os irmãos deve ter sido muito bom também. Irmão, Deus abençoe a todos, tá? Tenham uma boa noite.